Dando sequência às videoaulas passadas sobre estruturas de repetição, ao usarmos essas estruturas, geralmente vamos usar variáveis auxiliares para controlar a repetição ou fazer algum cálculo necessário dentro dela. Existem três categorias de variáveis que são muito comuns nessas estruturas de repetição. Os contadores, que geralmente são utilizados para contar o número de repetições ou o número de vezes que uma condição ocorre. Os acumuladores, que geralmente são utilizados para armazenar algum valor entre as repetições. E as sentinelas, que são variáveis que são geralmente utilizadas para controlar uma repetição. Vamos dar uma olhada nelas com mais detalhe. Os contadores, 1, 2, 3, são variáveis que são utilizadas para contabilizar o número de ocorrências de um evento durante um ciclo de repetição. Por exemplo, eu posso utilizar um contador para verificar quantas vezes a estrutura de repetição foi executada ou quantas vezes uma determinada condição dentro da repetição ocorreu. Esses contadores podem tanto ser crescentes quanto decrescentes. Vamos ver um pequeno exemplo, né? Eu quero que vocês construam um programa em C++ que lê uma sequência de números inteiros positivos até que o valor 0 seja fornecido. Você deve calcular e exibir a quantidade de números pares não nulos nessa sequência. Consegue enxergar a solução? É bastante simples, né? Como pode ser visto. Eu tenho uma variável quantidade que vai armazenar justamente essa quantidade de valores de números pares. E ela é incrementada toda vez que a condição é satisfeita, ou seja, o número é par e não é nulo. Percebam que nesse caso eu usei o contador não para contar as repetições, mas uma condição dentro da repetição. Bom, outra variável auxiliar que nós temos são as variáveis acumuladoras, que utilizamos para armazenar resultado de operações especiais, como somas ou produtos. E essas operações elas vão fazer parte de somatórios, produtórios, fatorial ou média, por exemplo. Então, essas variáveis, os acumuladores, elas armazenam resultados que geralmente são atualizados passo a passo, né? A cada passo, cada iteração de uma estrutura de repetição. Por exemplo, eu quero que vocês construam um programa em C++ que recebe um número n. Esse número n vai indicar a quantidade de números reais que você vai ler e você deve me calcular a média aritmética desses números. Bom, você vai precisar de duas variáveis auxiliares. Uma contadora, para contar quantos números já foram lidos, né? E com isso você vai controlar o processo de leitura. E você vai precisar de uma variável acumuladora, que você vai usar justamente para ir somando os valores. Fizeram? Vejam na tela a solução desse problema. Né? Nesse programa, eu leio os valores e incremento a variável cont para controlar quantas vezes a leitura foi feita. Por outro lado, eu modifico a variável soma adicionando os valores que vão sendo lidos. Né? Por fim, a média vai ser dada justamente pela quantidade de valores lidos, a soma, dividida pelo número de valores lidos. Seguem algumas observações desse código. A variável cont, como já dito, né, ela é uma variável contadora. Ela vai justamente controlar quantas vezes eu fiz a leitura. Cada passo, vamos incrementando. Já a soma é uma variável acumuladora, que eu vou usar para armazenar a soma desses valores, né, que estão sendo lidos. Observem
tanto conte quanto soma foram inicializadas com 0. O que aconteceria se elas não tivessem sido inicializadas com 0? Faz o teste e reflita aí sobre os resultados. Bom, quando falamos de contador, nós falamos de contadores crescentes e decrescentes. Esse problema em específico, nós podemos também resolvê-lo usando um contador decrescente. Veja o exemplo de resolução, né, usando agora um contador decrescente. Bom, nossa última categoria de variáveis auxiliares, né, são as sentinelas. Sentinelas são variáveis, geralmente do tipo lógica, né, que você vai utilizar para controlar uma estrutura de repetição. Em geral, essas variáveis são utilizadas, né, para tornar o código mais legível. Quando você tem muitas condições, AND, OR, você tem aquele monte de condições, então você transforma isso numa sentinela para poder continuar ou encerrar uma estrutura de repetição. Por exemplo, eu quero que você calcule uma soma de vários valores que vão ser digitados pelo usuário. Só que você tem que interromper esse processo em uma das situações a seguir. Primeiro, a soma é maior ou igual a 200. Segundo, o usuário já digitou 20 números. Ou terceiro, um número negativo foi digitado para indicar que o processo deve ser terminado e, nesse caso, esse número não vai ser somado. Temos várias formas de resolver esse problema e vamos ver um exemplo de código, né, que resolve. Notem que a estrutura de repetição é controlada por uma variável chamada tudo ok. Enquanto estiver tudo ok, eu vou fazendo a repetição. Eu poderia chamar essa variável ainda de continua, ou não terminou, ou eu poderia utilizar uma variável deve terminar, só que aí nesse caso eu teria que inverter a condição. Enquanto não deve terminar, eu continuo repetindo, ou seja, enquanto essa sentinela fosse falsa. Uma observação pontual nesse código é que, por questões de espaço, foram declaradas várias variáveis em uma única linha. Nesse caso, quando você faz esse tipo de declaração, cada variável é separada da outra por vírgula. Observem que alguns desenvolvedores, eu inclusive, né, nós preferimos declarar cada variável em uma única linha. Bom, vamos ver uma outra possibilidade de uso dos sentinelas. Várias linguagens de programação permitem usar um break para interromper uma estrutura de repetição. Apesar disso ser um recurso poderoso, ele torna o código menos legível, porque você não enxerga quando é que a repetição vai terminar. Você tem que olhar todo o código da repetição e não apenas a expressão de controle para saber quando é que a estrutura para. Se você tiver uma repetição muito longa, o que é muito comum em códigos mais sofisticados, né, códigos para resolver problemas mais sofisticados, as chances de você fazer uma confusão usando break são muito grandes. Mas vamos ver um exemplo, um código menor, né, o código na tela que verifica se um número é primo. Então, quando chega uma situação em que o programa verifica que o número não é primo, ele fala que primo é falso e coloca um break. Bom, mesmo pequeno, esse código é de difícil manutenção, porque você não vê essa condição de parada na expressão de controle. Aí, usando a própria variável primo como sentinela, eu consigo reescrever de uma forma que eu não uso o break e enxergo claramente na expressão de controle todas as condições de parada da estrutura de repetição. Então, em nossa opinião, não há motivos para você usar break em qualquer outra situação que não seja dentro de um switch.
mesmo que você tenha algum ganho questionável de eficiência, e é bastante questionável, a manutenção desse tipo de código é mais difícil, induz a erros, produz bugs, e você vai ter muitos problemas de manutenção e legibilidade. É isso. Em nossa próxima aula, falaremos de um outro recurso para a estrutura de repetição em condicionais, que é o uso de lógica de curto-circuito. Aguardo vocês.